Senhor meu Deus, no Espírito, Senhor meu Deus, eis-me aqui, clamando ao Senhor e dizendo: obrigado, meu Deus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias e glórias. Deus é bom, irmã, meu irmão. Pode se sentar em nome de Jesus. Oh, como Deus é bom. Glórias e glórias e glórias. Oh, manhã gostosa, né? Solzinho, Jesus. Hoje é um dia especial, né? Oh, glória, Deus é bom. Vamos lá, irmãos. Vamos imediatamente para a boa e santa palavra, abrindo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O som está bom, meus irmãos? Tá bom? Jesus. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O verso que nos interessa é o 4. Nós vamos começar do verso 1. Enquanto os irmãos vão localizando, Atos dos Apóstolos é logo depois dos Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Amém? Escrito pelo grande Lucas, que era um próximo de Paulo. Parte da história ele narra daquilo que ele pesquisou, parte da história ele narra de própria experiência. Amém? E a palavra de Deus dá testemunho disso, porque às vezes ele fala em primeira pessoa. Então, enquanto vocês vão localizando, eu vou começando a história que precede esses versículos. Amém? O que acontece aqui? Quando Jesus ascendeu ao céu, isso a gente sabe, né? Pelo relato dos Evangelhos e também aqui no Atos dos Apóstolos, logo no iniciozinho, capítulo 1. Quando Jesus ascende ao céu, ele fala assim para os apóstolos: aguardem em Jerusalém, porque eu ainda hei de enviar o meu Espírito. Lá em João capítulo 14 ele já anuncia isso: é conveniente que eu vá para que o Espírito venha. A obra de Deus, meu irmão, ela é completa, né? Deus é uma única essência divina, mas é dividido em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Deus Filho é o Logos, a palavra, Jesus. Amém? Então cada um tem uma função mais ou menos ali no plano de salvação. Então quando Jesus vem dar a vida dele, cumpre o papel dele naquele momento e ascende para reinar sobre a vida daqueles que creem. Fica ali do ladinho de Deus, amém? Intercedendo por nós. E aí ele envia, derrama o Espírito Santo, amém? E isso acontece em Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ocorre o derramado do Espírito Santo. Quando que aconteceu? No dia de Pentecostes, que é uma festa judaica. Nós não comemoramos mais as festas do calendário judeu, porque Jesus realizou a lei, amém? Mas aquela festa ainda era comemorada. Jesus tinha acabado de ascender, o cristianismo não existia, amém? Então as pessoas se reuniram ali em Jerusalém, e naquela época vinha judeu de tudo quanto era lugar. Os judeus já estavam dispersos pelo mundo. Por quê? Porque eles vinham sofrendo, né, perseguições, né, incursões de nações adversários há muitos séculos. Lembra? Israel, que é a parte norte do reino, tinha sido destruída pelos assírios. Depois o sul foi destruído pelos babilônicos. Amém? Aí então eles tiveram que sair de lá. E daí para frente veio o Império de Alexandre Magno, veio o Império Romano, veio um monte de império um atrás do outro. E aí acontece que as pessoas, os judeus, se dispersaram. Mas sempre que havia festas ou datas especiais, era como, obviamente, o judeu que tinha recursos, né, se dirigia a Jerusalém para orar no templo, para sacrificar, amém? Para entregar os seus pecados. Essa tradição ainda estava de pé. Então Deus, não por acaso, escolheu o dia de Pentecostes
naquele dia havia judeus de todos os lugares do mundo, amém? Tinha judeu da Babilônia, tinha judeu de Roma, tinha judeu da Espanha, tinha judeu de Cartago, no norte da África, tinha judeu de Alexandria, que é no Egito, tinha judeu de tudo quanto era lugar. E aí, quando acontece o derramar, aquelas pessoas que vieram de várias partes recebem o Espírito Santo, e naquele momento, como a palavra de Deus diz, muitos se converteram. Eles não eram de Jerusalém, então eles se converteram e foram embora. E é aqui que a palavra começa a ser pregada por todo mundo, amém? É a primeira grande onda de expansão da fé cristã, amém? Mas os apóstolos continuaram em Jerusalém, continuaram inclusive pregando no templo. Haveria um momento em que o templo perderia a sua função, isso acontece mais tarde. Mas até ali, por exemplo, João e Pedro iam sempre ao templo. Lembra daquela história que eles estão entrando no templo, aí vê uma pessoa, um coxo, e o coxo pede para eles uma esmola, ele fala: não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, né? Em nome de Jesus, levante e anda. Lembra dessa história? E aquele coxo levantou e pulou e salteou e foi para dentro do templo glorificar a Deus. Lembra dessa história? Pois é, isso mostra que os apóstolos continuavam ali pregando no templo, amém? Mas a pregação nunca foi bem vista pelas autoridades religiosas. A gente sabe disso. Jesus foi perseguido, e após Jesus, os seus discípulos. Não foi uma nem duas vezes que Pedro foi preso, não é isso? A palavra de Deus diz que Pedro e João foram açoitados, ou seja, eles eram chicoteados por pregar a palavra, e quase foram condenados à morte. Atos dos Apóstolos também nos conta essa história, né? Que se não fosse um sábio fariseu chamado Gamaliel, podia ser que Pedro e João tivessem sido mortos. Mas aquele homem se levantou e falou: ó, cuidado, se o que esses homens estão pregando é coisa de homem, vai acabar, mas se é coisa de Deus, é melhor que Deus não nos veja nos confrontando com o seu plano. Olha que homem sábio, né? E aí soltaram João Pedro. Mas, meu irmão, a maldade, ela não tem limite. A inveja, o interesse mesquinho, a vaidade, tudo isso estava ali impregnando aqueles religiosos. Por isso, meus irmãos, o Evangelho não é religião, amém? Amém? O Evangelho vai além da religião. Se a gente tiver um comportamento religioso, meu irmão, desculpa falar, tá? Mas o comportamento religioso, ele é primo da intolerância. E os fariseus estão mostrando isso. Eles não conseguiam tolerar os discípulos de Jesus. Eles podiam ter tido outro comportamento. Podia falar assim: ó, eu não concordo com você, mas vai pregando aí, eu vou pregando aqui. Não, mas eles não podiam admitir uma pregação diferente da deles. E acontece então que o ápice da maldade com relação aos discípulos, amém? Que maldade maior foi o que fizeram com Jesus. Mas o ápice da maldade com os discípulos acontece em Atos capítulo 7. Um capítulo antes desse que nós vamos ler agora. Que foi quando Estevão, um diácono, portanto um homem que estava na obra, que pregava e convertia, fazia proezas, milagres e maravilhas, óbvio, né? Pela unção de Deus. Esse homem é levado ao sinédrio, que são os fariseus, esses religiosos, e ao pregar com autoridade, a inveja daqueles homens atinge o apogeu, e de uma forma totalmente brutal, eles resolvem apedrejar esse filho. Jogam pedra nele até matá-lo. Esse é o primeiro mártir da igreja cristã. O primeiro homem que foi morto, pelo menos que a Bíblia nos dá o testemunho, que foi morto por defender a palavra de Deus, por defender Jesus Cristo. E no final, Estevão é um homem admirável. Ele fala: Deus, perdoe estes que estão me apedrejando. Olha que lindo. E ele morre. E aqui no capítulo 8, a palavra de Deus começa nos dizendo que entre aqueles fariseus que apedrejaram Estevão,
estava um homem chamado Saulo. Saulo era o nome hebraico de um jovem fariseu brilhante, com uma carreira religiosa impecável e que era uma promessa para o futuro dos fariseus. Ele seria um Caifás do futuro. Amém? Quem é o Caifás mesmo? Era aquele sumo sacerdote que ordenou, que Jesus fosse preso. Esse Saulo, cujo nome em romano, pois ele era cidadão romano, é Paulo. Amém? Aí faz mais sentido, né? Todo mundo sabe quem é. Esse, naquele momento em que Estevão estava sendo apedrejado, ele estava lá. Inclusive os fariseus colocaram aos seus pés as mochilas, as suas sacolas, para ficar com as mãos livres, para não dar mais pedra no Estevão. E aí entramos em Atos capítulo 8, tá bem? Estão comigo? Então vamos lá. E também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Entenderam, meus irmãos, o que acontece aqui? A primeira palavra de Deus está falando de Paulo. Paulo não é o protagonista da nossa história de hoje, nesse momento, amém? O que importa é a parte B do versículo. Olha lá. Naquele dia começou uma grande perseguição. Olha só, meus irmãos, por mais brutal que seja açoitar alguém, chicotear alguém, bater em alguém pela fé que está defendendo, muito pior é matar, né? E pior, já parou para pensar, morrer de pedrejado. Olha só, apedrejado, morrer, sendo apedrejado. Imagina que dor, que sofrimento, que agonia que deve ser um negócio desse, Então aquilo causou uma comoção. Todo mundo ficou, meu Deus, o que vai acontecer agora? E os fariseus foram para cima, começaram a perseguir como não perseguiram até então. Ou seja, veio sede de sangue. Então, o que fizeram os seguidores do caminho, como era a igreja chamada naquele momento? O que eles fizeram? Todos aqueles que estavam em Jerusalém pregando a palavra pacificamente, o que eles fizeram? Foram dispersos. O que significa ser disperso? Tiveram que sair de Jerusalém. Amém? Tiveram que sair. Senão a igreja ia acabar. Vamos sair daqui. Temos que sair daqui. Se a gente ficar aqui, se nós somos pregadores, ficarmos aqui e nos matarem, acabou o evangelho. Por mais que aqueles que estiverem em Atos 2, estavam pelo mundo, mas nós ainda temos que levar a doutrina para essas pessoas. Elas receberam o Espírito Santo, mas elas têm que aprender a seguir a palavra. Amém? Eles têm muito ainda que ouvir da gente. Então os 12 apóstolos tomam a decisão: nós vamos ficar. Coragem, Nós vamos ficar, mesmo debaixo de perseguição. Agora vocês demais vão embora, saiam daqui, porque senão mais pessoas vão morrer e o evangelho pode acabar. Está claro ou não está, meus irmãos? É isso que Atos 8:1 está nos dizendo. E eles foram para onde? Por toda a Judéia. O que é a Judéia? A Judéia é a região de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade, todo mundo sabe, é uma cidade. A cidade que está localizada na Judéia. Então saíram de Jerusalém e foram para as outras cidades. Por exemplo, Belém, amém? É uma cidade da Judéia. Outros foram além, foram para Samaria. Onde que é Samaria? Samaria é mais ao norte, amém? É onde Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, lembra? No poço e tal. Então era mais ao norte, tinha uma rivalidade com os judeus, a gente sabe dessa história, Eles foram para lá, amém? E depois nós vamos ver, eles vão além. Vão chegar em Cesareia, depois vão chegar em Antioquia. Antioquia onde? Na Síria. Depois eles vão chegar mais além, até encontrar. Mas calma que isso vai acontecer depois. Amém? Está claro aqui? A igreja se dispersou. Para quem termina nesse ponto do verso 8:1, fala: poxa, a igreja estava em baixa, sofrendo perseguição, sendo obrigada a ir embora. Eu fico me imaginando se eu fosse um desses que estivesse ali naquele momento. Tem a minha casa, minha família, meu emprego, e a minha fé.
Poxa, eu quero ter minha casa, meu emprego, minha família, continuar aqui nessa terrinha que eu amo tanto. Eu não quero perder minha fé também. Poxa, eu vou ter que escolher ou é a minha fé ou a minha casa. Poxa, e o meu empreguinho aqui que eu vou ter que abandonar e levar minha família. Se eu não arrumar outro emprego, o que será da minha família? Então as pessoas também precisavam de muito o que? Fé, né? Muita coragem, né, meus irmãos? Porque eles podiam abandonar a fé. Ah, tá bom, eu não sigo mais Jesus, está tudo certo, minha vida que segue. Amém, irmãos? Olha o recado. Ainda que pese, não saia da tua posição. Essas pessoas saíram da sua terra, não porque quiseram, porque foram obrigados. Não porque eram flexíveis, não, porque elas eram o quê? Íntegras, elas tinham coerência. Se eu quero Jesus e não quero morrer, eu tenho que ir embora. Está claro, igreja? Essa igreja é essa igreja. Amém? Nós somos a mesma igreja. Vamos seguir a leitura? 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Ou seja, a morte de Estevão causou muito, foi dramático. Tanto é que Lucas escreve esse fato, né, meu irmão? E dedica boa parte, né, do Atos para falar desse fato. Foi muito pesada a morte de Estevão. Mas vamos para o 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. E Paulo estava ali. Até aqui nós só estamos chamando ele de Saulo, amém? Que ele ainda vai se converter. Então Saulo estava ali, olha, assolando a igreja. Ou seja, ele estava em Jerusalém ajudando os esforços de destruição da igreja de Cristo. E ele arrastava homens e mulheres. Olha só que coisa, né, feia para a biografia do Paulo, né? Ou se não for batido nos fazer novas criaturas, esse homem aqui ia ficar amargurado pro resto da vida, né? Porque ele pegava mulheres, e diz a tradição que pelos cabelos, e tirava das sinagogas, pegando as mulheres pelos cabelos, arrastando pelas ruas. Olha que covarde, né? Que homem estúpido, não é isso? É ou não é? Podemos falar. Que esse Saulo aqui não é o Paulo que vai pregar o evangelho, vai ser a velha criatura. Esse aqui a gente pode falar, era um homem bruto, estúpido, ignorante. O grande Paulo ainda vai vir. E os encerrava na prisão, levava para dentro da prisão, na cadeia. Meu irmão, meu irmão, Deus é tão bom para essa geração, né? Ninguém aqui é preso porque fala, eu amo Jesus, né? Vamos pensar, né? Às vezes a gente fica falando assim, nossa, meu sofrimento, meus problemas, minhas dificuldades, podia ser pior. Então a gente tem que dar glória a Deus até pelo tipo de problema que a gente tem. As pessoas iam para cá, imagina, mães tiradas de suas famílias, bebês que ficavam sem a mamãe, porque ela era presa pela fé. Paulo era um perseguidor. Era um homem que estava assolando a igreja. Mas o importante da pregação vem agora. Atenção, igreja, deixa o Espírito falar ao teu coração. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Meus irmãos, quando a noite fica mais escura, é porque o sol está para nascer. O que parecia o drama da igreja, o que parecia um momento mais, agudo, um momento em que a igreja estava prestes a desaparecer, nesse momento, sem que as próprias pessoas que estavam vivendo aquela situação soubessem, a glória de Deus estava sendo exaltada. Porque essas pessoas que estavam saindo de casa, por causa de uma perseguição, amém? Não vamos aqui passar pano não, coisa feia. Mas esse problema criou uma bênção.
pelo Império Romano, indo cada vez mais longe, levando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, curando os enfermos, amém? Expulsando demônios, ganhando território, convertendo almas, trazendo a luz de Deus para um mundo que até então desconhecia a palavra. Nós não estamos falando aqui de uma pregação para judeus, nós não estamos falando sobre uma pregação para aqueles que já estavam, já conheciam Gênesis, Gênesis, Levítico, Número. Não, nós estamos falando que a palavra está sendo pregada por aqueles que estavam no paganismo, na feitiçaria, por aqueles que eram politeístas, por aqueles que às vezes adoravam até demônios. É para essas pessoas que a palavra está sendo pregada agora, amém? Então a maldição que os fariseus lançaram contra a igreja se transformou na glória de Deus, porque aqui nós estamos vendo a segunda onda de expansão do Evangelho, e preste atenção, muito mais poderosa do que a primeira. Sabe por quê? Porque na primeira vez as pessoas receberam o Espírito Santo e foram tendo uma ideia da fé que eles estavam se convertendo, mas agora a palavra completa estava sendo levada. Agora as pessoas estão aprendendo como ser cristãs, amém? E começando pelo exemplo dessas pessoas que estão pregando, desses cristãos que abandonaram suas casas, seus empregos, porque eles não renegaram a fé. Então, quando chegava uma pessoa numa cidade longínqua e dizia: eu sou judeu, vivi em Jerusalém, falaram que se eu continuar lá eu tinha que negar Jesus, eu resolvi não negar, e por isso eu estou aqui em terra estrangeira, tendo que me esforçar para falar esse idioma que eu desconheço, porque eu amo Jesus Cristo, e eu não aceito que alguém me tire o que é mais precioso da minha vida. Só isso é um testemunho para que qualquer outro indivíduo parasse e falasse: me fale mais sobre essa fé. Amém? Era necessário que fosse dramático, era necessário que fosse agudo, porque senão não seria tão eficiente. Por isso, irmãozinho e irmãzinha, por pior que seja o problema que você está enfrentando, Deus tem um propósito melhor e maior para a sua vida. Ainda que o fardo seja pesado, Deus não apenas vai te aliviar dele, Ele vai te exaltar. Creia, porque a própria palavra que diz, vamos lá, Gênesis capítulo 50, verso 20. Se quiser acompanhar aqui no monitor, fique à vontade. Vamos lembrar desse exemplo paralelo aqui. Lembra de José? José do Egito? José, filho de Israel, Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Esse homem, a gente conhece a história dele, né? Foi vendido por inveja. Por quem? Por inimigos, por adversários, não, pelos próprios irmãos. Foi vendido, foi escravizado, teve que servir na casa de Potifar. Tentou, a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele não aceitou, por isso acabou sendo preso, ficou anos na cadeia, e quando saiu da cadeia foi direto para o governo. Virou governador do Egito, interpretou o sonho de Faraó e instruiu aquele país a se organizar para uma grande fome. Ele estocou alimentos, e quando a fome chegou, milhares que iriam perecer não morreram. Por quê? Porque ali estava José. Porque José estava no Egito. Mas para José estar no Egito e se tornar o governador do Egito, para ele se tornar aquele que iria salvar milhares de vidas da fome, antes foi necessário que ele fosse vendido como escravo. Amém, meus irmãos? E aí chegamos em Gênesis 50, 20. Declaração de José, interpretando a sua vida, a sua história. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em
fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Amém? José, nesse momento, sabe o que ele está fazendo? Abençoando os irmãos que lhe fizeram maldade, e vendo a bênção de Deus na sua, desculpa a palavra forte, mas é isso mesmo, na sua desgraça. Nesse momento ele vê, valeu a pena. Tudo que eu sofri, no final, valeu a pena. Porque agora ele não está salvando só milhares de pessoas, ele está salvando a vida dos irmãos que o venderam. Ele está salvando a vida da família dele. Ele está salvando a vida do papai dele, que sempre amou ele. Deus transforma a maldição em bênção. Essa é a palavra de hoje. Amém? Amém? E a própria palavra de Deus diz isso. Não precisa mexer na sua Bíblia não. Só lê aqui no telão. Amém? Neemias. A gente conhece essa palavra, mas às vezes não sabe onde está. 13:2. Olha só, nós vamos prestar atenção só no finalzinho, tá bom? Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão, para os amaldiçoar. Aqui que importa, olha só, presta atenção. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. É isso que Deus faz. A primeira parte não se importa não, amém? Que é outra história, amém? Eu quero só esse finalzinho. A gente cita essa passagem, às vezes não sabe onde está, né? Deus transforma a maldição em bênção. A igreja que estava sofrendo perseguição, por causa da perseguição, foi levada a ampliar o evangelho. José, que tinha sofrido maldade, por ter sofrido maldade, se tornou governador do Egito e salvou milhares de pessoas. Amém, meus irmãos? Então a pergunta dessa manhã é a seguinte: você está com Deus? Você está fechado com Deus? Porque José estava, a igreja estava. Você está fechadinho? Está de mão dada com ele? Então fique sabendo, esse problema é a noite escura que está anunciando a manhã que está para chegar. Amém? Tem uma bênção grande aí pela frente, mas você tem que continuar firme. Se aqueles cristãos da igreja primitiva tivessem renegado a sua fé, eles teriam perdido tudo. Se José tivesse se entregado ao pecado e deitado-se com a mulher de Potifar e abandonado o seu Deus, ele não teria se tornado a bênção que se tornou. Amém? Então você tem que ficar firme. Se José tivesse amarrado uma corda e se enforcado na prisão no momento que ele estava desesperado, ele não tinha salvado o pai dele. Então você não pode deixar o diabo te dominar. Você não pode deixar o diabo te confundir. Você não pode deixar o diabo tirar sua mão da mão dada com Deus. Você tem que ficar firme, porque vai ter um momento que você vai dar glória. Amém, amada igreja? E nós vamos terminar com essa passagem, duas passagens. Salmo 30, verso 5. Se quiser, abre a tua Bíblia. Salmo 30, verso 5. Só o final, depois do segundo ponto e vírgula, amém? Salmo 30, verso 5. Amém? Já vamos depois do segundo ponto e vírgula, amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é a palavra de Deus, amém? Pode ser que você neste momento esteja chorando, mas persevera na fé, porque a alegria vai chegar. E a última passagem, Romanos 8, 28. E a gente encerra. Se quiser, pode abrir a sua Bíblia. Se não, acompanha o leitor. 8, 28.
aquele que esteve no dia da morte de Estevão, que iniciou a grande difusão do Evangelho, na segunda grande onda, aquele Saulo que assolava a igreja, que tirava as mulheres das sinagogas pelos cabelos, pois é esse homem que escreveu essa palavra. Olha o que Paulo está nos dizendo, ele que viveu aquilo tudo, que foi um participante ativo, inclusive no lado errado. Olha o que ele está nos falando nessa manhã, amém? Estão comigo? Abre o teu coração, é o Espírito que está te falando, amém? E sabemos que todas as coisas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, amém? Então todas incluem esse problema aí que você está vivendo. Esse problema não é para te derrubar, esse problema é para a glória de Deus. Essa é a noite, mas a alegria está chegando, amém? Glória a Deus. Então aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.